O vento sopra sobre oceanos que escondem segredos mais antigos do que a própria memória humana. Sob as ondas silenciosas, a Terra guarda histórias que desafiam o tempo, histórias que sussurram sobre uma civilização perdida, uma cidade que brilhou como ouro sob o sol e afundou nas profundezas do desconhecido. Seu nome? Atlântida. Dizem que tudo começou há milhares de anos, quando os deuses ainda caminhavam entre os homens. Platão foi o primeiro a registrar o nome dessa terra lendária. Em seus diálogos, Timeu e Crítias, ele descreveu uma ilha magnífica, maior do que a Líbia e a Ásia juntas. Uma sociedade avançada, rica, poderosa, dotada de sabedoria e tecnologia muito além do que se acreditava possível naquela época. Uma utopia perfeita. Mas algo aconteceu. Em uma única noite, tudo desapareceu. Por séculos, o mundo tentou entender se Atlântida foi apenas uma alegoria, uma história inventada para ensinar sobre a ganância humana, ou se Platão registrou o eco de uma memória ancestral, um evento real, uma civilização que realmente existiu e foi engolida pelas águas. A verdade permanece oculta. Mas se fosse apenas um mito, por que há tantas evidências espalhadas pelo planeta? Por que tantas culturas, em continentes separados, falam sobre cidades afundadas, deuses que ensinaram a agricultura, a matemática e a astronomia, e depois sumiram nas profundezas? E se o que chamamos de lenda fosse apenas uma lembrança antiga demais para ser compreendida? Antes de mergulharmos nesse mistério, inscreva-se agora no canal Mundo em Lista. Aqui revelamos os segredos que o tempo tentou apagar. Curta, comente o que você pensa sobre Atlântida e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente o que você acredita sobre a história da humanidade. Os registros de Platão dizem que Atlântida era governada por reis descendentes de Poseidon, o deus dos mares. Eles viviam em harmonia com leis divinas, construindo templos de ouro e muros de prata. No centro da cidade havia um palácio colossal cercado por anéis concêntricos de terra e água, conectados por pontes. Era uma maravilha arquitetônica, uma fusão entre natureza e engenharia. Mas, segundo o filósofo, com o passar das gerações, a pureza foi corrompida. O orgulho tomou o lugar da sabedoria. Os atlantes começaram a conquistar terras, subjugar povos, desafiar os próprios deuses. E foi então que o castigo veio. Um dia e uma noite de catástrofes, terremotos, maremotos, e Atlântida foi engolida pelo mar. Durante séculos, arqueólogos, historiadores e aventureiros buscaram o local exato. Alguns dizem que está sob o Oceano Atlântico, perto das Ilhas dos Açores. Outros acreditam que ela fica no Mediterrâneo, próximo a Santorini, onde uma erupção vulcânica destruiu uma civilização há mais de 3.000 anos. Há ainda quem diga que está sob o gelo da Antártica, esperando ser revelada quando o clima da Terra mudar novamente. O mais curioso é que, em cada teoria, há algo que parece encaixar. Fragmentos de construções submersas, ruínas impossíveis, tecnologias inexplicáveis, como blocos de pedra cortados com precisão milimétrica em lugares onde não havia ferramentas metálicas. Como se alguém há muito tempo tivesse domínio sobre forças que só hoje começamos a compreender. Mas quem eram eles realmente? Seriam humanos como nós? Ou algo além disso? Há pesquisadores que acreditam que Atlântida poderia ser o ponto de origem de civilizações conhecidas, que seus sobreviventes migraram após a destruição e levaram consigo o conhecimento que deu início ao Egito, à Mesopotâmia e às Américas Antigas. É por isso que pirâmides surgem em tantos lugares diferentes, com conceitos arquitetônicos semelhantes. Coincidência? Ou vestígio de uma herança comum? O oceano cobre mais de 70% do planeta, e menos de 10% dele foi realmente explorado. Isso significa que há mais segredos ocultos nas profundezas do que podemos imaginar. E talvez as ruínas de Atlântida estejam lá, esperando que o ser humano evolua o bastante para compreendê-las. Mas para entender Atlântida, precisamos entender o mundo antes dela. Há mais de 12.000 anos, a Terra passava por mudanças climáticas violentas. O fim da última era do gelo alterou oceanos, provocou inundações e apagou civilizações inteiras do mapa. O nível dos mares subiu cerca de 120 metros. Imagine cidades costeiras sendo lentamente engolidas, culturas sendo destruídas, conhecimentos se perdendo, tudo desaparecendo sob o som implacável das ondas. E se Platão tivesse razão? E se a história de Atlântida fosse uma lembrança transmitida por sobreviventes de um desses cataclismos?
No coração do Egito, templos antigos falam de deuses que vieram do mar trazendo sabedoria. Na América Central, os maias e astecas contavam histórias de homens brancos e barbudos, vindos do oceano, que ensinaram a astronomia e a agricultura. E nas costas da Índia, ruínas submersas revelam cidades que existiam antes de qualquer registro histórico conhecido. Coincidências demais, conexões demais. O pesquisador Graham Hancock e outros estudiosos modernos sugerem que, antes da história registrada, houve uma civilização global avançada, uma que dominava a navegação, a astronomia e a arquitetura, e que foi destruída por um cataclismo. Esse cataclismo seria o mesmo que destruiu Atlântida, mas a ciência tradicional resiste. Para muitos arqueólogos, a Atlântida de Platão é apenas um mito filosófico, uma metáfora sobre o poder e a corrupção. Ainda assim, novas descobertas continuam desafiando a lógica. Estruturas gigantescas submersas, mapas antigos mostrando terras hoje perdidas e até registros astronômicos que parecem guardar memórias de um evento cósmico. Em 2018, cientistas descobriram sob o gelo da Groenlândia uma cratera de 30 quilômetros de diâmetro, possivelmente causada por um impacto há cerca de 12 mil anos, exatamente no período em que Platão dizia que Atlântida desapareceu. Coincidência? Ou o vestígio de uma catástrofe global? Imagine o cenário. Uma civilização floresce, dominando forças da natureza que mal compreendemos. Um impacto colossal altera o clima, gera tsunamis, destrói continentes, o céu escurece, o gelo derrete, oceanos se levantam. O mundo muda para sempre, e das ruínas apenas mitos sobrevivem. Se isso for verdade, então Atlântida não é um conto de fadas. É um lembrete, um aviso de que o progresso pode ser tão frágil quanto a própria Terra sob nossos pés. E você? Acredita que a humanidade já viveu esse ciclo antes? Deixe nos comentários o que pensa sobre isso. Será que já fomos grandes e esquecemos? Platão dizia que os homens de Atlântida se tornaram arrogantes, que acreditaram ser iguais aos deuses. Talvez essa seja a verdadeira mensagem, que o conhecimento sem humildade leva à ruína, que quanto mais avançamos, mais precisamos lembrar de onde viemos. Mas, e se não for apenas isso? E se a Atlântida que Platão descreveu for um eco real, uma lembrança genética gravada nas histórias de todos os povos? E se ela ainda estiver lá, adormecida, sob as camadas do tempo, esperando ser redescoberta? O fundo do mar é silencioso, mas não morto. Satélites já identificam formações que se assemelham a cidades submersas. Explorações submarinas revelam estruturas retangulares e degraus perfeitos onde só deveria haver rocha natural. Cada descoberta reacende a chama da dúvida. Atlântida pode não ser apenas um lugar, pode ser um símbolo, um espelho que mostra à humanidade sua própria face, brilhante, criadora e ao mesmo tempo destrutiva. Talvez cada império que surge e cai seja uma Atlântida repetida na história. A civilização moderna também se ergue sobre tecnologia, poder e ambição. Estamos mais próximos dos antigos do que queremos admitir. E se o destino for cíclico, estaremos nós também marchando em direção à próxima queda? Antes que o vídeo termine, inscreva-se no Mundo em Lista. Aqui, o passado e o mistério se encontram. Curta, compartilhe e comente. Você acredita que Atlântida realmente existiu? Ou que ela ainda pulsa sob as águas, esperando o momento certo para ser redescoberta? Alguns dizem que quando a humanidade estiver pronta, quando o homem voltar a respeitar a natureza e compreender a energia da Terra, Atlântida voltará a emergir. Talvez não como pedra, mas como consciência. Até lá, as ondas continuarão guardando seu segredo, e o mar continuará respirando as memórias de um mundo esquecido.